eu chamar aqui o Ney Piacentini, o ator Ney Piacentini, o diretor Sérgio de Carvalho, e parece que a Helena Albergaria também veio, é verdade isso? Que maravilha! Porque eu tinha marcado, gente, com os três, e aí a Helena tinha surgido um imprevisto, ela não sabia se podia participar ou não, acabou que ela veio. Aí, pronto, não vai me deixar sozinha com esses machos aqui, né, Helena? Tudo bom, gente? Como estão vocês? Eu queria. Olha só, o pessoal aqui da nossa live, eu faço essa live, só explicar para vocês. A primeira parte é sempre política e a segunda parte é sempre cultura, para a gente terminar um pouco a semana com o nosso espírito alimentado para aguentar a luta, né? Porque sem cultura não tem como a gente lutar, não tem como a gente viver, né? E ficar só na política, só na política, só na política. Não, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E aí eu queria que vocês começassem do começo, tá? Para quem não conhece, a Companhia do Latão é um grupo teatral que está completando 25 anos agora. Eu posso dizer que é um grupo teatral de esquerda, tá? Porque eles fazem uma arte engajada, de inspiração em Brecht, que traz muitas questões, né? Recentemente, aliás, a gente vai falar sobre isso, eles montaram uma peça a partir das greves do ABC em 79. Então, eu queria começar do começo perguntando para vocês, queria que vocês explicassem aqui para a galera por que o nome Companhia do Latão. Contem aí para a gente. Posso começar? Tá dando para escutar? Tá ótimo o som. O nome, na verdade, vem de um trabalho que foi um trabalho inaugural do nosso grupo, em cima de um texto muito curioso do Brecht, do poeta alemão Bertolt Brecht. Ele escreveu um conjunto de escritos teóricos. Ele imaginou fazer teoria na forma de diálogo. E a gente entrou nessa viagem de fazer um espetáculo teórico, politizado, mas em que a gente encenasse teoria com música. E um dos temas, e esse texto teórico chama-se A Compra do Latão, porque tem uma metáfora ali, é uma espécie de encontro entre um filósofo materialista, assim, de pensamento sociológico, marxista, com um grupo de artistas. E o Brecht vai criando a tensão entre uma visão mais, vamos dizer assim, sociológica de arte e uma visão mais estética, tentando chegar num lugar de interação contraditória entre esses lugares. E esse filósofo vira, no meio da briga, para os atores e fala assim: desculpa, eu me sinto, às vezes, como um comerciante de ferro velho que vai escutar uma banda de música e fica olhando o instrumento e fica pensando quanto custa o quilo do bronze, do latão, do metal do instrumento. Sim. Então, enfim, esse debate é uma brincadeira do Brecht. A gente fez esse espetáculo 25 anos atrás, chamou-se Ensaio sobre o Latão, e aí, por falta de nome, ficou este, que era o nome do espetáculo. Pegou, né? Pegou e ficou. Mas todo mundo pensa que é lata, o objeto lata, mas trata-se da matéria metálica que inspirou aquele debate naquele momento. O Brecht estava no começo nosso, né? Ney e Helena, aqui podem ficar à vontade, tá? Se quiserem adicionar alguma coisa, assim. Tem até uma pessoa aqui que deve conhecer vocês, o Günther von Essenbeck, que está falando alemão aqui. Hallo Leute, guten Abend. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem um alemão aqui na nossa live, deve ser amigo aí do pessoal, ele conhece Brecht, está falando um pouquinho aqui. Não, eu não conheço. Conhece, Sérgio? Não identifiquei. Talvez, enfim, mas a história é um pouco essa, assim, o batismo foi quando... Porque um grupo de teatro começa quando você tem um projeto, né? Quando você não está pensando só num espetáculo, num produto, e quando você começa a formular um futuro. E a gente, naquele momento, estava no centro de São Paulo, no Teatro de Arena, e pensando assim, a gente não tem sentido estudar um poeta alemão se ele não disser, e mesmo sendo Brecht, o mais incrível dos poetas, talvez, ou pelo menos um dos mais incríveis do século XX, se não interessar a gente aqui, na nossa experiência em São Paulo, ao Brasil, a essa história de capitalismo escravista que a gente tem, porque os modelos do Brecht
servem para você pensar dialética, marxismo aplicado ao teatro, que era o que a gente estava querendo. Mas a gente precisava compreender a nossa história de exploração, a nossa história de capitalismo escravista, a nossa história de horrores, a nossa formação burguesa que não se assume como formação burguesa. Então, o Brecht foi uma espécie de guia, de modelo de trabalho para a gente, naquele início e, de certo modo, até hoje, né? Mas eu posso dizer para vocês, sou uma leiga em teatro, né? Sou plateia total. Eu quero dizer para vocês que a coisa que mais me impressionou sempre no Latão é que, mesmo com essa formação densa e todo esse conteúdo ideológico por trás, as peças de vocês são extremamente populares, né? Estava sempre cheio de gente, tem muita gente que vai, tudo sempre muito lotado, gente. Lotado mesmo. Essa sempre foi uma preocupação de vocês. Aliás, vi até uma entrevista do Sérgio que ele solta uma frase assim: o teatro é do povo. Vocês sempre tiveram essa preocupação de chegar junto do povo? Não, não era uma coisa deliberada nos primeiros meses. Seu óculos está quebrado? Eu acho que estou quebrado. Se continue, desculpe, te interrompi, é porque eu achei engraçado. A gente queria aprender, estudar. E acho que tinha um monte de gente querendo fazer o mesmo, porque era uma espécie de retomada da politização do teatro no Brasil depois da década de 70, né, do fechamento total. Então, acho que essa característica de um grupo de estudos, de um grupo de aprendizes, atraiu gente semelhante a nós, que estava em processo de retomada, de perceber o mundo em volta e se desenvolver artisticamente dentro dele. E o que marcou uma aproximação maior assim da gente com os movimentos populares foi o encontro com o MST, né? A gente foi convidado a trabalhar com eles depois de uma apresentação em Brasília, onde o Sebastião Salgado estava expondo uma mostra sobre o MST, e o João Pedro Stedley nos procurou no camarim dizendo que a gente ia trabalhar juntos. Aí começou uma dupla mais coesa, por assim dizer. E a gente começou a ampliar o público, que no início era mais de universitários, de intelectuais, de pessoas frequentadoras de teatro. Eu lembro que a gente escutava isso, eu escutei isso de colegas. Vocês fazem um teatro político, mas é para a classe média politizada, etc. E eu lembro que eu cheguei a responder: olha, tem outras coisas acontecendo ao longo da história, né? E recentemente o Sérgio lembrou que tem gente que fala: mas o povo não vai entender isso, que viu a peça e entendeu, e acha que as outras pessoas não vão entender, fala em nome dos outros. Mas se tem um monte de gente popular vendo as peças, é porque estão entendendo, né? Estão difundindo. Então, a gente criou essa associação não tão objetiva, assim, como uma mão de ferro, nós vamos chegar. Não, isso foi gradativo e felizmente... Talvez por força desse espetáculo, porque, como muitos artistas, no começo, a gente fazia teatro para os amigos, para os artistas, bem no comecinho. Mas, de repente, a gente fez essa peça do Brecht, que era o Santa Joana dos Matadouros, que é uma peça incrível sobre crise nos matadouros de Chicago, uma espécie de passeio operístico pela crise do capitalismo pós-anos 30, ali, pós-crise de 29. E a gente fez uma peça, uma montagem muito animada, enfim, começou como leitura cênica. E, a certa altura, a gente começou a receber grupos organizados no teatro. E Brasília foi muito curioso, porque a gente estava se apresentando num festival. Nesse dia que o grupo do MST foi, a gente nem sabia. Eu recebi um telefonema da produção me dizendo assim: tem uma reserva de 40 integrantes da CNBB, dos bispos, hoje. E nesse grupo veio gente de movimento social. Então, o Santa Joana foi um fenômeno que nos jogou a política na cabeça, mas no sentido de conhecer os grupos organizados do Brasil, que a gente não conhecia também, eu conhecia muito pouco.
apesar do interesse teórico que a gente tinha nessas questões. Então, eu acho que isso mudou. E aí, nos anos seguintes, a gente passou a fazer trabalhos para dialogar com movimentos sociais, como se houvesse uma dupla frente de ação. Uma dentro do espaço da cultura, vamos dizer assim, comercial, institucional, e outro de atuação mais militante mesmo, com oficinas ou espetáculos que a gente apresentou em assentamentos ou escolas, enfim. Então, eu sinto que, dentro do possível, a gente procurou atuar nessa dupla frente ao longo dos anos. Vocês, hoje eu estava falando para o Ney, você acha que como que eu poderia definir o Latão? É teatro engajado, ligado a interesses sociais, comunista? Como é que vocês definiriam o trabalho do Latão? Fala, Helena, um pouquinho. Eu acho que a gente faz um teatro interessado na vida real das pessoas reais. E acho que isso, mesmo antes desses fatos que o Sérgio e o Ney relacionaram, eu acho que, de alguma forma, é um teatro que é interessado na vida concreta que a gente vive nesta porra desse planeta, nesse país tão violento como o Brasil, com tantas camadas de violências, né? E com tanta luta, tanto embate, né, que o país tem. Então, acho que não à toa a primeira montagem que veio antes do Latão foi o Danton, né, que também era uma conversa sobre a Revolução Francesa. A gente tem foto do Danton, não tem, Gui? Coloca a foto do Danton para o pessoal ver aqui. A primeira, é o primeiro trabalho deles, né? Olha só. Não, Ney ali, ó. Esse é o Latão. Esse é um ensaio sobre o Latão, na verdade. Esse é um ensaio sobre o Latão. Teórico, Que o Sérgio estava se referindo, que a gente fez uma pesquisa nas ruas de São Paulo, misturou... Eu Ney, a Mi, né? O Otávio Martins, Gustavo Bayer, Edgar Castro e Vicente Latorre. Isso no Teatro de Arena, aqui em São Paulo. No começo, a gente usava uma expressão, essas coisas de que artista passa mais tempo fazendo projeto do que produzindo arte, né? Uma realidade também triste para nós, assim. Tinha uma frase que era diversão com reflexão, reflexão com diversão. A gente colocava isso nos projetos. E nominar que tipo de teatro a gente faz, acho que é melhor deixar os outros tentarem especular isso do que a gente, né? Mas outra frase também marcante, da época, não sei se foi o Sérgio que a falou, foi que a gente fazia um teatro em que nós estávamos interessados no assunto, nos temas da vida. Era um momento em que a pesquisa de linguagem, né, a forma estava muito vigente, as manifestações artísticas esteticamente diferenciadas, avançadas, baseadas em modelos externos e tudo mais, e a gente retomou essa tradição do teatro brasileiro que se volta para o próprio país e para o mundo e sua realidade, né? Então, aí os outros termos vêm, acho que, a reboque dessa postura. Eu acho que tem uma tradição de teatro de esquerda, a qual a gente pertence, de certo modo, que pensa muito a arte nos termos da conscientização, da transmissão de mensagem, de você, vamos dizer assim, desmistificar ideias e mobilizar para a prática. Eu acho que isso faz parte do trabalho, mas a gente sempre percebeu que era possível conjugar uma arte mais de pesquisa experimental com uma arte popular ao mesmo tempo. Era possível isso se você pensar que só tem sentido, que não tem sentido você transmitir algo, você achar que o palco é superior à plateia, a ponto de ter uma mensagem para transmitir, né? Então, para a gente sempre foi importante trabalhar com uma espécie de igualdade na relação palco-plateia. Assim, o público ele tem que trabalhar sobre as contradições da cena. Ele pode se opor ao que o palco está dizendo,
ele deve se opor, inclusive, no sentido de você ter um movimento crítico do espectador. É lógico que também a gente já fez teatro político nesse senso de você estar dentro de um movimento social e fazer uma peça de encomenda para o movimento social. Aí é o campo do chamado teatro de agitação e propaganda, que você vai na praça, vai na assembleia e faz também, que pode ser divertido. Mas a gente percebeu que a politização ela se dá mais no campo do trabalho comum do que do campo da ideologia. Então, eu acho que isso é uma das lições interessantes do Brecht. Ele faz um teatro de demolição ideológica. O que é curioso pensar num autor marxista como ele, mas ele sente assim, eu preciso desmontar a ideologia. Não adianta eu só fazer uma contra-ideologia, eu preciso expor o mecanismo dela no trabalho. Isso pode parecer muito teórico, mas eu acho que parte da vitalidade, da graça cômica, inclusive, musical do trabalho do Latão, tem a ver com isso. O público é responsável pela história que está sendo contada, sabe? E a gente também faz pesquisas para cada espetáculo para aprender. Assim, o espetáculo é um testemunho de um aprendizado nosso, entendeu? Então, assim, quando a gente foi fazer essa peça sobre a greve de 79, que é o Pão e a Pedra, uns anos atrás, a gente fez pesquisa como se fosse um coletivo de pesquisa, assim, entrevistando as pessoas do sindicato, levando gente para dar palestra, tentando fazer cenas, improvisar, aprender canções das pessoas que viveram a greve de 79. Que demais! Então, a peça era... E elas foram assistir o espetáculo depois e discutiam com a gente. Inclusive, o sobrenome da minha personagem, minha personagem chama Joana, já se chamava Joana, e nasceu de um desejo meu, porque a gente tinha muito material teórico sendo levantado e nenhum especificamente sobre as mulheres nas fábricas. E mesmo os documentários que a gente encontrava maravilhosos sobre a greve de 79 não entrevistam as mulheres, não conversam com as mulheres. Sim. E sabemos bem, como mulheres, como a gente não só não é ouvida, como nós temos questões bastante particulares dentro da exploração capitalista, porque a gente tem filhos, a gente limpa a casa, a gente cuida de criança, a gente menstrua, a gente fica grávida. E eu falei, não é possível que a gente não consiga ter depoimentos mais interessantes sobre as mulheres especificamente dentro dessa luta. E aí a gente... Está ruim aqui, né, a transmissão? Não. Tá bem? Tá ótimo. E aí eu falei, gente, para o pessoal da pesquisa, vamos tentar achar alguém que participou, alguma mulher que participou da greve de 79 para a gente conversar. E a gente encontrou a Maria da Paixão, uma sindicalista maravilhosa, que a peça já estava muito andada quando a gente conversou com ela, então ela deu sobrenome à minha personagem e deu várias indicações concretas dos problemas das mulheres em fábrica. Nem todos a gente conseguiu colocar na peça, mas foi extremamente rico para a construção das personagens femininas e feministas, e é muito interessante, porque realmente ela falou, eu estou falando pela primeira vez desse ponto de vista. Isso em 2016. Era a primeira vez que alguém perguntava para ela sobre isso. Como é que vai ao banheiro? Como é que troca mods? Como é que cuida do neném? Como é que... E aí ela era uma... E aí também deu umas coincidências com a minha personagem. Foi interessante quando a Paixão foi ver o espetáculo. Muito do espetáculo já tinha andado, entrou muita coisa que a gente conversou com a Paixão. Quando acabou a peça, ela falou: "Você sou eu", falou para mim. A minha vida inteira. E não era tudo que a gente tinha. Muita coisa já tinha sido construída. Mas e principalmente esse trânsito entre a vida real e essa peça, especificamente, já que a gente está falando dela, eu acho que isso no Latão sempre é muito forte. Vou mostrar aqui, ó. O livro. Essa peça foi publicada.
Tem a foto também do Pão e a Pedra. Eu pedi para o Gui colocar aí uma foto do. É a foto que tem a calota do carro, a lataria do carro, Gui. Olha só, aparece o Ney, a Helena. E o Bandeira. E o Bandeira, sim. A Helena e o Bandeira aí na lataria. Nossa, deve ser muito interessante, né? Você falando aí sobre as mulheres, Helena, eu me lembrei que tem muitas fotógrafas que fizeram as melhores fotos das greves do ABC, como a Rosa Gauditano. Sim. Acho que a Nair também fez fotos. Tem muitas fotógrafas, né, falando aqui do ponto de vista jornalístico, tem muitas fotógrafas mulheres que fizeram as fotografias das greves do ABC, né? Sim. Essa pesquisa dessa peça que a gente está falando, Pão e a Pedra, foi muito importante para a gente. Assim. Acho que todos os projetos de pesquisa do Latão a gente se modifica muito. Mas essa aqui foi muito especial, assim, porque foi um convívio com o mundo do trabalho, com o movimento estudantil da época, com a igreja progressista, num nível que a gente não conhecia, assim, sabe? Tendo essa interação de forças, a gente consultando documentos, assim, então foi, enfim, dos trabalhos, eu sinto, mais importantes, assim, ele foi publicado há pouco tempo, né? Essa peça, e a gente agora refez para o repertório dos 25 anos, voltamos a encenar nesses dias. E para a gente ela também é muito simbólica e forte, porque a gente ensaiou no momento do golpe, do impeachment da presidenta Dilma, enquanto a gente ia para as ruas participar das manifestações, tal, contrárias a isso, a gente ensaiava. E então a gente viveu um pouco, espelhou de uma certa forma assim a dificuldade da organização política, que era o tema da peça, né, o aprendizado da política, a partir de um momento também muito duro da vida política recente do Brasil, né? A gente inclusive estreou a peça no dia que o interino maldito do Temer tomou posse, como interino. Neste dia foi o dia da nossa estreia. Dia 16 de maio, né? E inclusive eu escrevi um texto junto com o Sérgio e com o Julia Boal, depois nos agradecimentos, que refletia um pouco o fazer teatral como uma prática coletiva, de acordos coletivos, da possibilidade de escuta do outro, de observação do outro, que era um comentário metateatral, mas era um comentário também sobre organização política, sobre empatia, sobre capacidade de união com o outro, com aquele que é diferente de nós, né? E houve uma... Está cada dia mais, acho que se perdendo, né? E acho que está se esfacelando isso, é urgente que a gente retome uma capacidade de dialogar. Não, eu ia falar que houve uma contaminação, houve dias que a gente não ensaiou, foi para a sala de ensaio e resolveu não ensaiar naquele dia porque haviam manifestações. Então, a gente ia para as manifestações, que era um outro tipo de ensaio, né? Era um outro tipo de pesquisa. Então, o paralelismo foi colado. Assim. Então, e o debate que a peça gerou à época, a gente modificou a peça depois que ela estreou, porque ela gerou polêmica em relação ao ponto de vista que a gente estava... aos pontos de vista, na verdade, que foram mais do que um, no espetáculo em relação ao público, desde as pessoas mais próximas ao público que a gente não conhecia assim, pessoalmente, né? Então, isso sempre foi uma característica para mim muito especial do grupo, né? Eu confesso aqui que eu já ouvi mais de uma vez de colegas meus: por que você não sai do Latão? Perguntavam para mim. Porque o Latão é uma escola, um grupo de estudo que eu acho muito difícil que eu encontre lá fora. É um lugar onde eu aprenda tanto como eu venho aprendendo dentro da Companhia do Latão. Desde em termos bibliográficos, assim, de leituras e pesquisas imagéticas,
mas essa coisa de ir para o mundo, ir para a vida, e a vida contradiz a visão que a gente, como classe média, tem das classes menos favorecidas, por exemplo, ou até das classes superiores. A gente fez uma peça onde a gente entrevistou banqueiro, entrevistou ex-ministro de Estado. Então, a gente estava corpo a corpo com os donos do poder, com a vaidade deles e com a posição. Eu lembro que o Sérgio perguntou para um banqueiro como os bancos podem prejudicar um país. Ele falou, não, imagina, se prejudica. A gente sabia que o dólar ia subir na reeleição do Fernando Henrique, então a gente ganhou um dinheirinho. Ele respondeu assim. Então, a gente aprende teoricamente, que é muito importante, né, estudar o legado não só brechtiano, mas esse contato com a vida passa muita rasteira na gente, assim, sabe? Tira a gente daquele lugar. O Brecht tinha uma expressão que ele falava camponeses de palco. Era como os atores achavam que tinham que ser os camponeses. Começa a entortar a língua no Brasil, falar que nem caipira, e fazer o movimento da enxada. É aquilo que eu acho que é como deve ser representado um camponês. Ao passo que, se você vai conviver com os camponeses, ou pelo menos passar algum tempo, ou pelo menos ter o contato que a Helena teve com a Maria da Paixão, você se modifica, porque às vezes você encontra um camponês poeta, um camponês astrônomo, um camponês interessado em outras coisas da vida, e principalmente no campo. Outro dia eu estava contando a pessoal ontem, eu encontrei um sem-teto aqui, e ele estava na porta do supermercado e me pediu. Aí eu falei assim, você está precisando de alguma coisa? Ele falou, eu tô. Eu falei, o que é? Ele falou, uma 51. Eu fiquei num drama, assim, se eu dava ou não dava cachaça e tal. Eu acabei dando a cachaça, e no final ele falou assim, thank you very much. Pronunciado corretamente. Eu coloquei isso no Twitter e teve um pessoal que disse que era mentira minha, que o sem-teto não pode falar inglês, gente. O sem-teto não pode falar inglês. É demais, não é não? Eu acho isso criminalização da pobreza, né? Aporofobia, como diz o padre Júlio, porque um sem-teto ele pode sim falar inglês, ele pode inclusive ser formado em medicina, engenharia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver. Acho que seria legal, Isso, eu queria tocar com vocês nesse ponto. Quando vocês fazem, né? Porque assim, você fazer um teatro popular esbarra na questão da grana para comprar o ingresso, né? Às vezes tem espetáculos que são caríssimos, que ninguém tem condição de pagar, né? Eu vejo às vezes até uns shows de música aí que tem ingresso de 700 conto. Eu não tenho condição de pagar isso. Eu não tenho. E olha que eu sou classe média, né? Quando vocês fazem um espetáculo, vocês pensam nisso? O bilhete tem que ser um pouco mais barato para as pessoas poderem ir. Vem tudo isso na cabeça de vocês, na concepção? Não, eu acho que a gente faz parte de um movimento que, ao mesmo tempo que queríamos nos aproximar das pessoas e da população em geral, a gente lutou muito por políticas públicas. Então, quando elas passaram a vigir, a gente teve a oportunidade de fazer todos os trabalhos a preços hiperpopulares ou gratuitos. Então, isso são 25 anos trabalhando assim. O Latão nunca praticou um valor de ingresso que não fosse menos do que uma meia entrada de cinema. Isso por característica, não importando qual espaço que a gente venha a se apresentar, se um espaço um pouco mais como um Sesc, por exemplo, que às vezes tem uma estrutura mais bem acabada, ou um grupo, uma sede de um grupo alternativo, as nossas próprias sedes, ou espaços, escolas, sindicatos e outros lugares que não são teatros, nos quais a gente se adapta a isso. A gente participou, quando o Latão começou, pouco tempo depois, teve um movimento em São Paulo... Troca aí, Gui, para a posição da câmera. Isso. Teve um movimento em São Paulo de política cultural muito ativo, chamado Arte contra a Barbárie. Ele começou
no Teatro de Arena, onde a gente ensaiava, a gente fazia as reuniões ali, juntou muita gente, e depois ele cresceu. Na época, a gente lançou um manifesto que teve um impacto público, foi publicado nos jornais, tal, e ele basicamente discutia um ponto de política cultural, que era a mercantilização da cultura como um todo. Em que medida um governo, o Estado, encara cultura como algo somente ligado à mercadoria. Você vê que mesmo os governos de esquerda no Brasil entraram nessa um pouco, né, no debate da economia criativa, confundindo instâncias diferentes. E a gente tentava ali, naquele momento, marcar a importância de você ter um processo cultural e não trabalhar na lógica do produto cultural o tempo todo, mesmo sabendo... Então, assim, e processo cultural significa articular não só a produção, que vende, compra ingresso, mas articular memória, movimento amador das artes, e pensar que as pessoas têm que ter direito não só a consumir a arte, elas têm que ter direito a produzir a arte. E a produção de arte tem a ver com o tempo livre da sociedade. A pessoa vai fazer música, vai cantar, ela tem tempo livre para isso. Então, e ao mesmo tempo ela tem que ter direito a uma formação diferente só do que essa que chega via Google para ela. Ela tem que ter direito a uma formação ligada à vida comunitária dela, a espaços outros, a uma imaginação diferente. Então você vê que esse é um nó ainda do pensamento sobre cultura no Brasil, não resolvido e mal resolvido. Naquele momento, porque no máximo se botou mais dinheiro em cultura, com raras exceções, com projetos excepcionais, né, como mesmo na Ara Lula, são poucas exceções excelentes, como Ponto de Cultura, etc., ou a tentativa da Política Nacional de Cultura. Mas, enfim, não vou entrar nesse debate, mas ali a gente marcou uma posição no Arte contra a Barbárie que foi tão forte que ela conseguiu criar uma lei em São Paulo, que foi o Programa de Fomento ao Teatro, que era uma ação pública diferente, que ela não era só para o produto cultural. Então você vê que mas foi uma coisa isolada que mudou o panorama do teatro de grupo de São Paulo e permitiu ações públicas, permitiu que muita gente que não via teatro visse teatro, que muita gente que não estudava teatro estudasse teatro, porque ela foi conjugada a outras ações também no governo da Marta, aqui naquele período que foi quando essa lei foi implantada. Enfim, estou dizendo isso aqui porque um grupo como o nosso, que conseguiu atuar um pouco nessa frente que e não da produção cultural profissional, apesar da qualidade artística ser profissional, a gente procurou também sempre fazer trabalhos militantes, ou isso, ações, a ideia do teatro como um serviço público também, que todas as pessoas têm direito a... Conscientizador, né? Conscientizador. E de produção, as pessoas... Eu sinto que isso é uma coisa importante, sabe? Assim, as pessoas, o direito à produção livre do teatro, sabe? Então eu sinto que isso a gente ainda está por ser conquistado, por ser trabalhado, mas um grupo como o nosso, acho que dura não só pelo aprendizado, acho que em primeiro lugar pelo aprendizado que a gente tem fazendo, como o Ney disse, né? Mas também um pouco por essa disposição de achar que a gente tem que continuar nessas disputas. Eu vi um texto que você publicou em novembro do ano passado no Facebook, e vou dar uma lida aqui para o pessoal. Olha só, a Companhia do Latão é uma companhia que tem sucesso, como eu falei, de público e de crítica, e, no entanto, olha o que o Sérgio publicou. Nunca fui de comentar em público as injustiças em relação ao trabalho da Companhia do Latão. O reconhecimento concreto internacional que temos, o de movimentos sociais de parte da universidade e de outras áreas artísticas relativo a uma linda história de realizações cênicas, é muito maior do que os ataques frequentes e do que o fato de jamais termos ganho, em quase 25 anos de atividade na época, né? Agora 25 anos, um único prêmio em São Paulo, nessas festas de celebração cafonas, em que se entregam troféus aos artistas. Evidentemente, isso não ocorre sem prejuízo pessoal
sobretudo quando penso nos artistas notáveis com quem tenho a sorte de trabalhar e que têm carreiras para além do grupo. O fato de que Helena Albergaria e Ney Piacentini nunca tenham sido comemorados por suas atuações brilhantes em tantos espetáculos do Latão, ou que Martin Eichmeier e Lincoln Antônio não tenham tido suas composições musicais celebradas, me parece escandaloso, ainda que conte a favor da qualidade fora da curva de sua invenção. Nos últimos anos, contudo, uma conjuntura política maior que atinge também outros coletivos de esquerda tem procurado inviabilizar economicamente o nosso trabalho. O cancelamento de convites feitos para mostras de instituições federais, onde o nome de nosso grupo é vetado por se associar à crítica anticapitalista, e a supressão dos programas públicos de patrocínios federais nos obrigaram, por exemplo, a reduzir o campo de nossas ações com o fechamento, no começo de 2020, do estúdio de pesquisa mantido por 12 anos. É muito louco isso, né? Quer dizer, o bolsonarismo está fazendo censura descarada a grupos artísticos de esquerda, né? Vocês sabem que outro dia eu fui lá no CCBB aqui de Brasília ver a mostra do... Ai, meu Deus, esqueci, deu um branco agora no nome do artista. Deixa eu olhar aqui já, só para dizer para vocês. CCBB, exposição... Ai, fugiu aqui. Aí eu falei assim, Chagall, do Chagall. Aí eu fui ver a exposição do Chagall e já fui pensando assim, estranho, Chagall, eles conseguiram liberar uma exposição do Chagall, será mesmo? Fiquei totalmente desconfiada, né? Quando eu cheguei lá, era linda a exposição do Chagall, mas é fato que 2 galerias inteiras eram a parte bíblica do Chagall. Entenderam? A parte bíblica. 2 galerias inteiras, quer dizer, foi direcionado, né? Não dá para você não parar para você pensar que foi direcionado. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como tem sido esses cortes de financiamentos a partir de censura ideológica do bolsonarismo, né? Não, mas eu acho que é anterior, me permita. Quando você estava falando com o Chico Alencar agora, ele dizendo sobre o incentivo ao consumo que houve nos governos de esquerda, de centro-esquerda anteriores ao Bolsonaro, isso aconteceu na cultura também. Foram pouquíssimas as experiências de emancipação de cidadania cultural. A maioria dos institutos culturais e das instituições culturais predominantes no país continuaram trabalhando na lógica da compra e venda, do toma lá da cá e da cultura do favor. Isso sempre foi muito claro. Assim. Eu acho que a gente se distinguiu, de uma certa maneira, pela maioria, da maioria da produção cultural da nossa época, porque lá pelas tantas a gente percebeu que o profissionalismo seria um alçapão para a gente. Se a gente quisesse viver da Companhia do Latão, a gente ia virar um bando de gente na frente de computador, fazendo contatos o dia inteiro para se auto-vender e diminuir o tempo de ensaio. E a gente fez o contrário. Então, os integrantes do Latão têm essa consciência, que a gente não vive economicamente do Latão, mas a gente vive sanguineamente do Latão. Mas a gente está falando dessa coisa do direcionamento ideológico, que é o que... Mas é disso que eu estou falando, que já lá atrás havia essa espécie de escolhas transversais, assim. Enquanto mas tem um fato novo, Ney, que é a guerra cultural. Eu acho que a importação dessa ideia pela direita, ela muda o padrão do jogo, né? Porque uma coisa é você ter a esquerda cooptada pensando em termos da lógica do capital, né? Do produto, do evento, da atração que dá like. Isso é um fato que existia e não foi esperado. Mas tem um fato novo, histórico, eu acho, que a direita veio para cima, do ponto de vista da cultura, porque era o lugar onde eles perdiam. Você vê que isso aí foi pautado, inclusive, para aquela criatura que eu nem vou citar o nome lá, que já falecido lá, que terminou seus dias nos Estados Unidos, mas que falava mal da gente nos sites dele no passado e que pautou um pouco
vamos dizer assim, a atitude de confronto que a direita veio, né? Então, assim, ocupando os lugares da cultura, associado a uma rede de trabalho material ligado aos setores das igrejas, aos setores conservadores, eu acho, das igrejas neopentecostais. Então, você vê que criou-se um conjunto de alianças no campo da cultura que me parece historicamente novo. Sim, então, a própria mostra que tem aqui em Brasília, né? A mostra de teatro que tem em Brasília, que acontece há vários anos, eu me lembro que eles foram colocar, era uma peça clássica que eles foram colocar no CCBB e não podia. E não podia porque fazia um contraponto com o período do Temer e não sei o quê. Como que não é? É uma censura, uma censura. A gente foi censurado. Essa citação que eu fiz no texto, porque, bem ou mal, dentro dessas instituições, com as contradições dela, ainda era possível um grupo como o Latão atuar dentro delas, de um centro cultural do Banco do Brasil. Quando a gente recebeu... A gente estava o Cena Contemporânea, o festival, eu esqueci o nome, lembrei. A gente estava convidado para a celebração acho que de 30 anos do CCBB do Rio, e foi avisado que a gente foi cancelado da comemoração via Brasília. Então, assim, isso é um fato, a gente nem tornou público na época, porque, enfim, porque isso podia ser desmentido, mas os funcionários que nos conheciam há muito tempo abriram o jogo, falaram assim, não tem como vocês estarem nessa comemoração de 30 anos do CCBB. Então, isso eu sinto que é um passo a mais na história, porque ela entra na liquidação econômica, na inviabilização econômica do trabalho, que ainda permitia a gente estar na corda bamba aí, desse jogo que eu acho que o Ney descreveu, né? E hoje está muito mais difícil. Hoje eu sinto que você está ou empurrado para uma mercantilização que vai te obrigar, sim, a vender projetinho em termos capitalistas mais vulgares e grosseiros, de rebaixamento da qualidade para poder viabilizar, ou volta para o começo, né? Que é trabalhar voluntariamente, o que também prejudica o avanço e a permanência do já conquistado. E isso não é de consequências para um grupo só, isso é uma questão geral que está atingindo muitos coletivos e está permitindo, e está dificultando a transmissão histórica. Você vê que, assim, quando a gente começou a fazer teatro lá atrás, a gente teve um corte histórico com a geração do Arena, mais antiga, do teatro politizado dos anos 70, porque as pessoas foram exiladas, porque as pessoas largaram o teatro, não aguentaram o tranco histórico. E agora está acontecendo um pouco isso também, né? Você entra na tábula rasa constante da cultura brasileira, né? O Jorge Antônio está falando aqui, Sinara, se dentro da Caixa Econômica, na sede central, ninguém podia usar a cor vermelha, ou as mulheres não podiam passar esmalte batom vermelho, imagina o resto, a que ponto chegamos. É muito ridículo tudo isso, né? É ridículo. Você vai falar o quê? Que coisa ridícula. Eu não poderia chegar na Caixa com esse colar, gente, eles iam me expulsar de lá. Ridículo. Ridículo, eu não aguento. Mas, por outro lado, agora você, Sérgio, fez um trabalho com o MST lá no Municipal bem bacana, né? Em maio. Uma ópera. A gente tem foto deles no palco, né Gui? Do MST no palco do Municipal nessa ópera. Olha que bacana, muito legal. E a gente também tem um videozinho que eu roubei da página do Sérgio só para fazer a alegria da galera que está nos assistindo aqui. Muito bom. Como foi isso aí? Conta pra gente. Isso foi a estreia. A Helena estava lá no palco comigo. A Helena fez a preparação de elenco dessa ópera incrível. Isso é uma ópera do Mário de Andrade, que o tema dessa ópera é a crise do trabalho, pós-crise de 29,
paralisa os portos. Então ela começa com o Porto de Santos parado, depois mostra os cafezais sendo queimados, os trabalhadores. É uma ópera toda coral que o Mário de Andrade escreveu em 1942 e que termina com uma cena de revolução na cidade grande. Então é uma ópera comunista do Mário de Andrade, da fase que ele chamava de fase sócio-estourante dele. E ele dizia assim sobre essa ópera: ou você não conformisticamente está contra os donos da vida, ou você conformisticamente está ao lado dos donos da vida. Escolhe, como artista, de que lado você vai estar. Então, tome partido. Foi a fase mais... Os últimos anos de vida do Mário de Andrade, ele se tornou um artista muito engajado e mobilizou todos os escritores na luta contra o fascismo, que a gente está conhecendo de novo, essa questão em vários níveis. Então ele escreveu essa ópera incrível chamada Café, que nunca tinha sido encenada em São Paulo. Ela tinha sido feita em Santos uma única vez e em Ribeirão Preto com outras composições. E, enfim, eu propus o projeto para o Municipal uns anos atrás e agora, com as comemorações do modernismo, foi retomado esse projeto. E foi incrível. E aí eu propus para o Municipal, que aceitou, porque era uma decisão artística minha, de convidar um coletivo de cultura do MST para entrar pela plateia na cena da Revolução, na cena final. No momento em que eu tinha também um cantor, um rapper, poeta, fazendo uma intervenção, que é o Negro Léo, nessa cena, no palco. Ele também, vamos dizer assim, rasga a ópera no meio. Com um texto maravilhoso dele. Um texto lindo que ele compôs. Já tinha muitos artistas populares que a gente convidou para o projeto. A Jussara Marçal cantou na ópera, o Carlos Francisco, que é um ator incrível, fez uma participação linda, artistas de circo, enfim. Então foi isso, a gente criou esse evento, e aí o fato de ser uma ópera com essa qualidade poética, essa beleza, a composição do Felipe Sena é muito bonita, a música que ele fez, a gente fez com o Coral Paulistano, o Balé da Cidade de São Paulo, a orquestra. Então isso a plateia no final cantava fora Bolsonaro, e esse dia da estreia era um evento político. Mas eu também preciso contar isso, porque eu já contei em outros lugares, eu vou contar. No dia do ensaio geral, quando o MST faz seu primeiro ensaio ali, houve um pequeno protesto de parte de um membro da orquestra, que eu soube, que abriu uma bandeira do Brasil no seu colo, manifestando-se contra essa, vamos dizer assim, esquerdização que ele achou que era uma esquerdização do Teatro Municipal, sendo que o texto do Mário de Andrade era isso, né? A ópera do Mário de Andrade. Censura no ar, né? Censura, né? Queria censurar, né? E mobilizando ali, o que foi curioso, eu até achei divertido, era sinal de que estava... O que incomoda nessas situações, eu vejo, não é ter um movimento social como o MST na ópera, no Teatro Municipal. É eles mostrarem a qualidade artística notável da sua intervenção. Isso ser feito em alto nível artístico, ético, político, com delicadeza e beleza, torna essa entrada deles um problema. Então, isso que foi bonito dessa ópera, e, no fundo, foi uma aplicação do trabalho do Latão, né? Assim, o que a gente fez lá. A Heleda Reineck faz um superchat aqui falando: não suporto essas mentes deturpadas, sou contra o fascismo, nazismo. Leda, eu não entendi, parece que está rolando uma treta aqui no chat, não entendi muito bem esse comentário, não. Eu acho que tem uma briga aqui com alguém do chat, não entendi, tá? Esse Carlos que está falando aí, ele está falando Viva o Latão, é para a companhia, o pessoal, o Sérgio, a Helena e o Ney são da companhia do Latão, tá? Eu acho que ele não está sendo agressivo, não, tá, Leda? Acho que está rolando, jogando uma água fria aqui, botando panos quentes aqui, parece que está rolando uma treta no chat. Ney, você lançou, ultimamente, você tem feito alguns trabalhos mais acadêmicos a respeito de interpretação, lançou um livro, né? Tem a capa do livro do Ney aí, não tem, Gui? A capa do livro dele sobre o ator?
Oi, oi. Cadê? Aí, isso. Ney Piacentini, o ator dialético, 20 anos de aprendizado na Companhia do Latão, saiu pela UCITEC Editora. E eu queria fazer uma pergunta para o Ney, que é o seguinte, e para vocês também, para a Helena também, que é atriz, sempre, toda vez que surge uma atriz que sai do BBB, o pessoal cai matando, né? Que diz que não pode tirar atrizes que estudaram e trocar por pessoas que são influenciadoras. Aconteceu agora com uma menina chamada... nem me lembro o nome dela. Saiu do BBB e está na novela. Vocês acham que é possível isso acontecer? Ou para o ator precisa estudar mais mesmo, como eles falam? Ney, você que está aí na parte acadêmica, o ator tem que estudar muito, tem que ralar muito antes de trabalhar no espetáculo, ou pode sair do BBB direto para a novela? É isso que eu quero te perguntar. Eu acho que o teatro é um terreno absolutamente livre. Quem quiser fazer teatro é muito bem-vindo, seja de onde for, porque o teatro, pelo menos do meu ponto de vista, me transformou muito e pode transformar as pessoas. Dizem, não muda o mundo, mas muda as pessoas mudam o mundo. Eu, inclusive, nesse aspecto, sou criticado quando eu falo isso, que registro profissional, reconhecimento formal, oficial de você ser artista, para mim é uma falácia isso, sabe? Acho que isso é limitador. Então, a pessoa pode ser uma coisa, ser outra simultaneamente, ser uma coisa e ser outra depois. É óbvio que nesse nível fica um pouco complicado, porque esse programa, por exemplo, é uma aberração, né, do nosso ponto de vista. Agora, provavelmente, eles devem nos achar uma aberração. Nós fomos taxados de anacrônicos inúmeras vezes e por gente muito mais próxima de nós do que o BBB, né? E que se questionavam por que a gente estava fazendo esse tipo de trabalho. Estranhavam o avanço estético dentro de uma perspectiva de relação com a vida, né? De um realismo crítico e tudo mais. Isso aconteceu em festivais progressistas com a gente. Então, com essas pessoas que são, a princípio, a gente vê como não progressistas, no mínimo, a distância é muito maior. O que acontece é que a revolução cultural que o golpe de 64 fez foi muito bem sucedida, né? Que foi a instalação da Rede Globo, que domina culturalmente o país até hoje e impede que processos como o nosso e de tantas outras pessoas, país afora, e produção cultural oriunda da própria população, seja mais vista, né? Então, há um predomínio audiovisual irreparável até segunda ordem, que não permite que haja trânsito entre uma coisa e outra. Quando um ator de teatro, que não é um teatro convencional, vai para a televisão, também há um certo estranhamento, que ele está se vendendo, que ele já não é mais um ator confiável, ou coisa do gênero. Então, eu acho que há um imbróglio aí complicado, mas eu não impediria ninguém de nenhuma categoria que venha fazer teatro. Eu acho que o teatro é uma mãe, uma terra que a todos acolhe. Aí vai haver uma espécie de, digamos, de separação, como nós. Acho que a gente sobrevive porque a gente não se dispôs a ser economicamente dependente da companhia. Cada um de nós procura outras atividades para poder estar na companhia. Agora, muitos grupos se inviabilizam porque dependem só do trabalho, e que é legítimo, né? Porque pagar um aluguel de uma sede é muito caro, os salários, honorários, sei lá, como a gente, ajuda de custo, como a gente pode chamar, cachê, são restritivos e tudo mais. Acho difícil que haja
uma mudança de pessoas que se pautam por esse tipo de mídia, vamos dizer assim, migrarem para algo muito diferente, como um trabalho feito à moda do Latão ou de outros grupos de teatro vinculados à vida social e etc. Mas não acho impossível. E se tem um preconceito de lá para cá, eu acho que daqui para lá tem que ter um certo... não ser ingênuo, né? Lógico, mas também não dá uma de censor que gente que faz televisão não pode fazer teatro. Helena. O som. Tá cortado o som. Isso. Eu acho que todo mundo pode e deve fazer o que quiser, só não ser fascista com as outras pessoas e autoritária com as outras pessoas. E está valendo, a arte é para todo mundo experimentar, fazer e fazer de modo amador também, profissionalmente, se a pessoa quiser. Tem uma frase que eu falo no Põe a Pedra, que tem a militante de esquerda está censurando uma das operárias porque ela dá para o chefete da fábrica para ter alguns privilégios. E ela fala, para de encher o saco dela, é muito difícil ser uma mulher sozinha numa fábrica, cada um aqui se vira como pode. O problema é sempre a fábrica, não são as pessoas que estão lutando como elas podem. Como dar, do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista de imaginação, de imaginar, sonhar mundos melhores. Enquanto a pessoa estiver lutando por uma coisa, por respirar nesse mundo tão violento e não estiver sendo violenta com ninguém, eu acho que todo mundo pode tudo e deve poder tudo e deve ser inútil. O Sérgio estava falando um pouco, a gente não falou um pouco do nosso trabalho com pedagogia, eu sou uma pessoa que estou há mais de décadas, eu dou aula, assim, dou oficinas para amadores, e o meu maior prazer é dar aula para amadores, porque eu acho que todos os profissionais deveriam ser amadores, no sentido... E eu faço isso porque, além de eu ganhar a vida com isso, que a gente precisa ganhar a vida com o que for, como der, eu adoro isso e isso me transforma. E quando eu dou aula para amadores, isso é bem claro, é aquele um dia na semana ou 2, que é um dia muito legal da vida da pessoa. Que é um dia que ela vai voltar para casa feliz, a pessoa. Isso, para mim, já é uma coisa gigantesca. E eu queria dar um depoimento que eu acho que o governo, esses anos do governo do PT, mudaram a cara das pessoas que fazem arte, mudaram a cara da plateia, e isso é muita coisa, para que a gente não desvalorize isso. Mudou o sexo das pessoas, raça, classe, e isso teve realmente, e espero que quando a gente retome o poder desses fascistas que estão aí, dessas pessoas ridículas que proíbem batom vermelho, ou sei lá o quê. Ridículo. Que é de um primário, é muito primário, né? Uma coisa tosca. Aquela mulher que achou que a bandeira do Japão era uma homenagem aos comunistas, assim. Então, é uma gente, assim, totalmente ridícula, patética, e só que, infelizmente, muito violentos, né? Estão com poder na mão e são extremamente violentos. E estão armados. Exato. E o que eu sonho, porque eu acho que a gente tem muitas ferramentas para voltar melhor. Tem mais mulheres falando, tem mais pessoas negras falando, tem mais pessoas vindas de outras classes sociais. Isso é uma conquista, e já é uma conquista. Já foi essa conquista. Isso não tem como... Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, pode ser, mas eu acho que já é uma conquista conquistada. Assim, isso embaralha o jogo de um jeito bom, e acho que vamos para cima, porque é uma gente baixa, desprezível, desqualificada.
Ó, a Leda está explicando aqui que ela não estava brigando, ela tá chateada porque morreu uma amiga dela por erro médico. Estou assistindo hoje para ver se me consolo. Não é contra os assuntos dos convidados, é pela minha amiga, não me conformo. Sinto muito, Leda, aí pela sua perda. E a Triveni Lula Cripá fala que visitando Salvador, Itaparica, Morro de São Paulo e amanhã Frade, adorando a sua terra, Sinara. Ah, você que é sortuda, viu? A última vez que encontrei o Ney, estávamos em Salvador, lá no Teatro Vila Velha. Olha só, a gente está chegando no finalzinho aqui do nosso programa. Quero que vocês digam aí para as pessoas onde é que eles podem ver o Latão em ação proximamente. Tem alguma coisa planejada? Portugal. Agora só em Portugal, galera que estiver em Portugal, vocês podem ver o Latão. Aqui no Brasil, só no final do ano? Só depois que o Bolsonaro perder? É isso? Não, a gente depende do que está em jogo, da programação dos espaços, das brechas. Somos um grupo que trabalha nas frestas, porque a gente acabou constituindo um repertório recentemente em Santos, por ocasião dos 25 anos, recuperamos 3, ou pelo menos Sesc 2. Santos, né? Um era mais recente, a gente tinha se apresentado há não muito tempo. Então, a gente está com esse repertório de 25 anos pronto para ir para onde a gente conseguir ou nos convidarem. E eu acho que vai aparecer um espaço breve para a gente fazer esse bloco. É digamos, uma pequena tradição no grupo, acumular um certo número de peças, 3, 4 peças, e apresentá-las em repertório, que é uma coisa que mobiliza muito a gente e mobiliza muito também quem vai ver a gente e quem acompanha o nosso trabalho, que é colocá-lo em linha, né, dos últimos anos. Então, aguardem que breve, assim que a gente conseguir, a gente vai sair falando por aí. Ó, deixa eu falar para vocês aqui. Daqui a pouco vai começar o Jornal da Fórum, e todo mundo que vem aqui na parte cultural do programa traz dicas culturais para vocês, e eles trouxeram também. O Sérgio mandou A Lira Paulistana, do Mário de Andrade. Eu li aqui que é o último livro de poemas do Mário de Andrade, e eu queria que ele explicasse para vocês por que ele indica esse livro. Por que, Sérgio? Eu acabei de fazer o café do Mário de Andrade e eu estou apaixonado. Não, você está mergulhando, né? Mergulhado. Esse é um livro com poemas incríveis e que ecoam também essa fase politizada do Mário de Andrade, quando ele percebeu que não tem jeito a não ser enfrentar o horror e a miséria brasileira em todas as forças possíveis. E cabe ao artista fazer isso. Então eu sinto que esse livro é um testemunho desse momento que tem a ver com essa ópera que eu dirigi, que é o Café, e de um grande artista brasileiro. A Helena, ela tinha indicado, depois ela falou que não vinha, eu acabei não pedindo a imagem, mas ela tinha indicado 2 coisas, a obra de Machado e o Talking Heads, não era isso, Helena? Era. Explica aí para a galera por quê. Meu Deus, os 2? Ai. Bom, Machado de Assis eu acho que é um cara que fenomenalmente entendeu esta coisa chamada Brasil, tem uma visão extremamente inteligente e irônica, e eu acho que ele é muito sofisticado, ao mesmo tempo ele é popular, qualquer pessoa pode ler um livro dele. Eu já reli milhões de vezes os romances importantes, e eu comecei a ler adolescente, estou com 50 anos e releio e fico chocada todas as vezes, percebendo novas camadas, de acordo também com o que a minha experiência vai me dando. A experiência com o livro muda, então eu acho que é fundamental. O Talking Heads, porque é uma paixão, eu não falo inglês, então é uma paixão minha de adolescência, de dançar que nem louca, o Talking Heads. E assim, e com o meu inglês horrível, medonho, eu tenho as palavras que eu entendo, né? Cabeças falantes, estrada para lugar nenhum, e tinha, quando eu era jovem, os clipes, que eu acho obras de arte, os clipes do Talking Heads,
E eu acho também, dentro do meu inglês horrível, do pouco que eu entendo, e da minha apreensão dos clipes também, que é uma crítica à sociedade do capitalismo avançado, avançadíssimo, em que as pessoas viraram cabeças falantes, sem corpo, e que elas estão só reproduzindo falas e bababá, 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 psycho killer, quer pessoas estão só no e caminhando para a morte. No vídeo do Estrada para Lugar Nenhum é isso. As pessoas nascem bebês dentro de uma caixa, morrem velhos dentro dessa caixa, indo para lugar nenhum. Então, eu acho que os Talking Heads, o David Byrne, que é um cara que eu adoro demais, entenderam também esta merda de um capitalismo mais avançado dentro de mentes e corações. Assim. Massa. E o Ney indicou para vocês o programa Ensaio com a Gal, de 1994. Eu peguei um printzinho para vocês verem, mas ele está todinho no YouTube, tá? Quem ficar curioso, é só dar uma olhada. Ney, por que você indicou o Ensaio da Gal? Não, eu indiquei Canto Triste. A música, especificamente, Especificamente, né? Essa música, que é muito melancólica, é uma coisa pessoal. Eu não tenho televisão, então à noite ou eu leio, ou eu fico escutando música, e essa é uma canção que me leva ao sono, porque ela é tão triste que eu me afundo no travesseiro. Eu gosto de música triste, comida sem graça, comida sem gosto e piada sem graça. Não, que eu quero, e mente muito. Não, é verdade. A Helena sabe, ela já me indicou salgadinhos de chuchu, e eu falei, que delícia. É ele que come os salgadinhos sem graças que ninguém come, gente. Não, é que o que acho que está por trás disso, assim, é que a gente foi adolescente como todo mundo, assim, sabe? Teve as mesmas influências pop e televisivas, e enfim, e que quando a gente começou a trabalhar como grupo, a gente virou um grupo de pesquisa e de aprendizado, né? Mas não deixou também de gostar das referências anteriores. Eu também te indiquei uma chilena chamada Camila Moreno, que é muito jovem, faz umas músicas melancólicas com umas letras simples e belas, né? Então foi um gosto muito particular, assim, que eu te enviei. Massa. Bom, olha, foi um prazer bater papo com vocês aqui nesse final de tarde. O pessoal também curtiu muito aqui, ó. Estão comentando aqui. A Maria José Rosa Teixeira fala que ama Machado de Assis, que releu Dom Casmurro há pouco tempo. A Leda Reineck fala que já leu todas que podia de Machado de Assis e fala inglês, foi professora. O Leandro gostou da sua definição do Talking Heads, falou: caramba, é isso! É isso aí. Muito obrigada a vocês. Avisem quando tiver espetáculo na área, que aí vocês voltam aqui para o programa, tá bom? Então, para quem é da terrinha, final de setembro, a gente vai estar em Coimbra, né, Sérgio? Em uma outra cidade? Coimbra, eu esqueci o nome da outra cidade, acho que é Torres, é uma outra cidade próxima ali. Então, o pessoal aí que está em Portugal já sabem, podem assistir a Companhia do Latão. Tem alguns vídeos também das peças no YouTube, que eu dei uma olhada, achei até o ensaio sobre Danton. Eu vi que tem vídeo, documentário aí no YouTube. Fiz uma foto da nossa amiga Débora Lobo, mandei para ela e tudo. Linda, maravilhosa. Saudade! Beijo, muito gente. Obrigada, tchau, Sinara. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho da Fórum. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Estamos nessa, ó. Lula lá. Tchau, gente. Primeiro Obrigada. turno!